Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença da professora Patrícia Tuma Martim Bertolin. Ela é professora do programa de pós-graduação daqui da nossa universidade na área de Direito Político e Econômico. Além disso, a professora é vice-diretora aqui da nossa Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, muito obrigado de ter aqui aceito o convite. Eu sei que a senhora tem vários afazeres, seja como pesquisadora, seja agora, digamos assim, contribuindo aí na parte administrativa e pedagógica aí da Faculdade de Direito, né? Então, gostaria de pedir muito obrigado. Imagina, é um prazer. Então, nós vamos hoje falar da questão dos direitos humanos a partir da relação entre a mulher e a sociedade. Nós vamos ter como base para essa discussão o livro organizado pela professora Patrícia e também pela professora Ana Cláudia Pompeu, que organizaram justamente esse livro chamado Mulher, Sociedade e Direitos Humanos, né? Professora, eu gostaria já começando, qual é a origem dessa obra, né, que a senhora organizou? Que, aliás, antes da senhora começar, quer dizer, dar a resposta, eu também gostaria de chamar a atenção que foi uma obra em homenagem à professora doutora Esther de Figueiredo Ferraz, que foi, inclusive, aqui foi a nossa primeira reitora, mulher aqui da nossa universidade. Ela é a primeira reitora de universidade latino-americana. Ah, é? Olha, mas essa curiosidade. Ela foi primeira muitas coisas, né? Primeira mulher no Conselho Federal da OAB e por aí vai. Né? Na verdade, nós pensamos esse livro a partir de um trabalho que foi desenvolvido no âmbito dos programas de distúrbios do desenvolvimento, de pós-graduação, daqui da universidade, Mackenzie, né? E de Direito Político e Econômico. Foi um projeto de extensão chamado Nós do Centro, voltado à inclusão social urbana das populações mais vulneráveis do Centro Expandido de São Paulo. E coube à Universidade Presbiteriana Mackenzie um lote chamado Família, Gênero e Inclusão Social. E esse projeto ele foi financiado pela Prefeitura e pela União Europeia. O coordenador do projeto... Como é que foi esse convênio entre a Prefeitura e a União Europeia? Foi um edital disputado, e ele foi vencido pelo Programa de Distúrbios e o Programa de Direito, uma parceria. Bem, eu gostaria só de perguntar, né? Como é que foi a origem, qual foi o interesse aí da Comunidade Comum Europeia por fazer esse convênio com a Prefeitura a respeito aí do de inclusão social urbana, né? Existem algumas movimentações de países, entre aspas, desenvolvidos, no sentido de financiar a inclusão social urbana em países menos desenvolvidos. Isso perde um pouquinho o sentido agora, no momento mais recente de crise europeia, né, em que a nossa economia está relativamente bem, mas a gente ainda tem alguns problemas de inclusão social que a gente precisa resolver, né? E eu trabalhei bastante a questão da mulher no projeto Nós do Centro, e isso ficou me incomodando e me gerou uma inquietação de produzir alguma coisa maior. E eu acionei a minha colega, que fazia um doutorado na época sobre uma questão relacionada à mulher também, a produção dela é toda nessa área, e perguntei se ela estaria disposta a organizar junto comigo esse trabalho. Qual foi a nossa surpresa? O que era para ser um livrinho, né, se transformou em algo mais significativo, porque a adesão das mulheres que nós procuramos e que já pesquisavam na área ou que já estavam incomodadas com algumas questões, mas ainda não tinham se debruçado sobre o assunto. Boa parte dessas escritoras que compuseram aqui o livro são aqui do Mackenzie, são professores do Mackenzie? Muitas são. Nós temos professora da pedagogia, temos professora do direito, da psicologia, muitas são. Do direito são várias, né? A maior parte delas. Mas nós temos professora de antropologia na Universidade do Amazonas, nós temos professora em Universidade do Paraná,
Nós temos assim, mulheres de diversas localidades, outra do Rio de Janeiro, e os temas são os mais diversos. E conseguimos que essas mulheres se comprometessem com a produção desse texto de uma forma que foi surpreendente, porque a gente que trabalha com pesquisa e que tem uma certa experiência em organizar trabalhos, sabe que a mobilização não é algo tão tranquilo, ainda mais quando é de um número tão grande de pessoas. Mas eu acho que a causa era tão importante para todas elas, tão forte, que todas cumpriram prazo, que todas se comprometeram, que algumas que tinham uma relativa trava para escrever, produziram trabalhos muito interessantes. E a nossa surpresa, no ano seguinte ele ficou finalista no Jabuti, categoria Direito. Qual é o ano mesmo que foi publicado? Ele foi publicado no final de 2010, em 2011 ele foi finalista no Jabuti. Fez parte aí do prêmio Jabuti. Isso, ele ficou entre os 10 do Direito. Que interessante. E a gente nunca imaginou, né? A editora fez uma edição bem diferente. Ela tinha o hábito de trabalhar com aqueles livros com a cara de livro de direito. E eles realmente... Desculpe, professor. O que é um livro com cara do direito? Aquela coisa com layout menos caprichado, né? Mas muita letra, preto e branco. O seu artigo aqui foi sobre o quê, professora? Eu fiz 2 trabalhos. Eu fiz um trabalho sobre violência contra a mulher, com uma moça que foi a minha bolsista do programa, no projeto Nós do Centro, a Luciana Veloso. E fiz um trabalho sobre segregação ocupacional da mulher, com uma professora chamada Suzete Carvalho, da Filosofia do Direito. Nós fizemos uma reflexão o artigo se chama A Segregação Ocupacional da Mulher. Será a igualdade jurídica suficiente para superá-la? E nós fizemos uma reflexão sobre o papel que o direito teria para alterar essa situação. E, na verdade, nós tratamos do direito como um instrumento de perpetuação de uma ordem androcêntrica. Então, mostramos que em muitos momentos o direito civil, penal, do trabalho, tem se ocupado de perpetuar uma ordem em que o homem é o dominante, é o pater familias, o que está mudando, sem dúvida nenhuma, está sendo transformado nos últimos anos, nas últimas décadas, mas nos últimos anos de uma forma mais intensa, né? Mas para desmistificar um pouquinho e mostrar que o direito também pode ser instrumento de opressão e não apenas algo libertador. Nós estávamos conversando até antes aqui na nossa gravação, falando a respeito que, quer dizer, a senhora acabou de dizer que muitas das vezes o direito ele pode tender a conservar determinadas, digamos assim, injustiças. No sentido de, por exemplo, que ela estava falando em relação ao feminino. Mas, por outro lado, que aliás é o cerne do direito, fazer ainda mais o direito no seu viés, quer dizer, da nossa contemporaneidade, quer dizer, tem essa preocupação, até porque a contemporaneidade tem uma preocupação, por incrível que pareça, com o avanço dos diversos grupos sociais que compõem a sociedade, por exemplo, aqui no caso, o feminino. Então, como que, ao mesmo tempo, o direito ele pode contribuir para esses avanços, mas como a senhora mesmo falou, né, aqui falando anteriormente, que não é só o direito, que também tem a questão das dinâmicas sociais. E eu gostaria que justamente a senhora falasse para nós sobre isso, mas depois aqui do nosso intervalo. E você já sabe, né, continue aqui conosco no Café Pensamento.
eu recomendo com muita facilidade a leitura, mas uma leitura que realmente me impactou, que foi a Bíblia. Bem, a Bíblia tem muitos livros, né? Mas assim, e todos são encantadores. Por exemplo, você vê Sansão e Dalila, ou Davi e Golias, né? Ou então o Jonas que foi engolido pela baleia. Se você ouviu, como seguramente a maior parte de nós ouvimos na infância, depois que você relê faz uma leitura adulta, essas histórias são mais encantadoras ainda, e consistentes, e exemplares, né? Então você tem coisas do cotidiano que você vive, que lendo Sansão e Dalila, você fica alerta, preparado. Agora, sem dúvida, o que mais me excitava a imaginação era imaginar Jesus. Jesus sendo entrevistado pelo pessoal da Veja, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, cercado de repórter, e ele fazendo suas declarações. Porque, aliás, não precisa de muita imaginação, porque as declarações de Jesus sempre foram muito impactantes, mesmo com as parábolas, que alguns consideram, às vezes, de interpretação relativa. Mas a leitura da Bíblia me impactou demais. E esse impacto veio porque uma pessoa muito simples me desafiou a ler a Bíblia o ano todo. E me deu um calendário para isso. E eu resolvi peitar o desafio. Então, durante um ano, isso foi em julho de 2009 que eu comecei, de julho de 2009 até julho de 2010, eu li o livro inteiro, a Bíblia. E isso foi impactante para mim. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a professora Patrícia Tuma Bertolin, da Faculdade de Direito, aqui da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, nós estamos falando no bloco anterior sobre como que o direito, ao mesmo tempo, ele pode contribuir para conservar, digamos assim, determinados padrões sociais na nossa sociedade ou avançar, né, nesses padrões. Mas que também não é só isso, né? Que também, por outro lado, existe a própria dinâmica social. Mas, de qualquer maneira, como que o direito ele pode, ao mesmo tempo, ou de uma forma contraditória, avançar ou permanecer em determinados padrões, né? Em termos de comportamentos, e principalmente aqui em relação à mulher? Pois não. Como nós tivemos oportunidade de tratar nesse livro, o direito nas suas mais diversas áreas, ele durante muitos anos, ele se ocupou de perpetuar uma ordem androcêntrica, patriarcal. Uhum. E isso a gente pode verificar, por exemplo, no direito civil, que até 11 anos atrás, até o Código Civil atual, o pai era o chefe da sociedade, o homem era o chefe da sociedade conjugal. Uhum. Havia toda uma valorização do pater familias, uhum, né? Hoje, o casal chefia a sociedade conjugal. No direito penal, até não muitos anos atrás, se o homem cometesse um estupro e se casasse com a vítima, estava tudo certo. Ok, não tinha problema, né? Para nós é um absurdo, né? Existia uma certa naturalidade da sociedade no assassinato de uma mulher por um companheiro ou um marido em legítima defesa da honra. Uhum. Né? E houve uma grande movimentação, sobretudo pós-ditadura militar, porque no período da ditadura as pessoas estavam muito ocupadas com a questão política, claro, mesmo, com a questão da ausência total de liberdades.
Então, no momento seguinte, o momento de abertura política, muitas demandas vieram à tona, e aí houve toda uma movimentação no sentido, você deve se lembrar da campanha do Quem Ama Não Mata, Claro, né? claro. E no sentido de transformar isso. E aí houve criação de uma série de órgãos, Conselho Nacional de Direitos da Mulher. Então, o direito começou a trabalhar numa outra direção. Na própria Constituinte, a Constituinte de 88 foi muito interessante, que elaborou a Constituição de 88, foi muito interessante se a gente pensar que antes dela não havia mulheres parlamentares, não havia mulheres no Congresso Nacional, né? Então, houve uma movimentação, um lobby muito forte na elaboração da Constituição, que foi o lobby do batom, no sentido de se perceber que Constituinte, para valer, tinha que ter a voz da mulher também. E disso resultaram alguns direitos garantidos constitucionalmente, a maioria dos quais voltada para a maternidade. Voltada para a questão da licença maternidade da trabalhadora, a questão da estabilidade provisória da gestante, mas, de qualquer maneira, algumas previsões como proteção ao mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, que durante muitos anos a gente Isso não havia. Que durante muitos anos, inclusive depois da edição do texto constitucional, a gente ficou olhando e sem entender direito, né, como é que isso ia se concretizar. Mas como é que acontece, por exemplo, tudo bem, houve esses avanços, mas me parece que ainda é uma prática muito, digamos assim, preconceituosa em relação ao feminino e até o próprio feminino, né? Quer dizer, essa identidade feminina. Eu me lembro que há anos atrás eu ainda dava aula na pedagogia aqui no Mackenzie e uma aluna minha, né, que era professora do Estado, e ela estava falando sobre família, né, com crianças, né, de 8 a 10 anos, e aí um menino falou da família dele, estava falando sobre a separação dos pais, e aí ele falou uma frase que ela reproduziu, que era a seguinte, que ele disse, olha, a minha mãe, meu pai, ele deixou minha mãe por uma mulher muito mais bonita, né, mais bonita e mais jovem, então me parece que ainda se cria. Quer dizer, se a gente for ver a mentalidade dessa criança, qual vai ser? Olha, a partir do momento que a minha esposa ela não for mais jovem e deixar de ser bonita, eu simplesmente troco. Ainda tem uma ideia ainda da mulher, apesar dos movimentos sociais lá dos anos 60, me parece que o feminino ainda tem muito esse estigma da beleza, do objeto. Como é que a senhora vê isso? Na verdade, eu brinco com algumas colegas mulheres inteligentes, críticas, qualificadas, sozinhas, né? E eu brinco, eu digo, será que os homens ainda têm medo de mulher inteligente, né? De mulher que não tem aquela postura tradicional do objeto? Sem entrar nesse mérito, professor, sem entrar nesse mérito. Ainda é muito desigual a sociedade, para o homem e para a mulher, né? Basta você parar para pensar concretamente. Eu, há 2 meses, passei a ser vice-diretora da Faculdade de Direito e coordenadora de pesquisa. Eu sou a primeira vice-diretora da Faculdade de Direito que está completando esse ano 60 anos, né? Então, quantas mulheres passaram pelo Supremo Tribunal Federal, né? Aquela galeria muito interessante, você olha todos os presidentes, aí, num determinado momento, a ministra Ellen Grace. Quer dizer, é tudo muito recente ainda, né? Essa inclusão da mulher no espaço público, porque, tradicionalmente, o espaço privado, ela era a rainha do lar. O espaço privado é o espaço, né, tradicionalmente, destinado à mulher. E o espaço público é o espaço do homem, o espaço da atividade produtiva, é o espaço do que é valorizado socialmente, é o espaço da visibilidade. E o que aconteceu? Essa mulher hoje ela está indo para o espaço
público. Hoje a gente tem uma presidenta da República, né? Mas a grande maioria das mulheres não deixou o espaço privado, continua com as atribuições que lhe cabiam ou delega para outras mulheres em condições socioeconômicas menos favoráveis, assim, né? As atribuições que lhe cabiam, quer dizer, de alguma maneira essas atribuições continuam cabendo às mulheres. Então, a mudança maior é essa divisão sexual do trabalho, é essa concepção de que não são espaços dissociados e que pertencem a um ou a outro, né? Então, é uma mudança muito maior e essa mudança, ela não acontece por decreto. Claro, sem dúvida. Não vai ser em uma geração que ela vai acontecer. Professora, infelizmente o nosso tempo está terminando, né? Eu acho uma pena, teria muito mais coisas para falar, né? E eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença. Eu sei que a senhora, além de pesquisadora, vice-diretora, professora, esposa, mãe, né? Tem todos esses afazeres e esteve aqui presente conosco para que nós possamos realmente debater essa questão dos direitos humanos, aqui especificamente nesse viés da mulher, né? Então, eu gostaria muito de agradecer. Gostaria de novo falar sobre o seu livro, que é Mulher, Sociedade e Direitos Humanos, né? Que foi organizado pela professora. Então, penso que isso aqui é fundamental para que nós possamos, digamos assim, criar uma massa crítica na nossa sociedade em relação aos direitos, não só da mulher, mas de todos nós, né? E, para terminar, eu gostaria que esse programa aqui é dedicado justamente ao Dia das Mães, que tá próximo, né? Que as mães que são mulheres, mães trabalhadoras, mães donas de casa, mas, enfim, mães que são, acima de tudo, cidadãs. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Não sei se a senhora gostaria de falar ainda um pouco aqui para nós. E mães que têm uma responsabilidade imensa na mudança dessa sociedade. Mães, sobretudo mães de meninos, né? As mães de meninos sem dúvida, têm uma responsabilidade imensa de refletir a respeito da reprodução desse modelo em que a mulher ela é desrespeitada, ela é tratada como acessório, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu gostaria de agradecer, professora, a sua presença mais uma vez aqui e agradecer especialmente a você que tem aqui nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. O casamento é sempre um momento muito importante em nossas vidas. Mas você sabia que alguns dos costumes nupciais são mais antigos e estranhos do que você imagina? Por exemplo, você nunca se perguntou o porquê de um bolo na festa de casamento? Bem, foram os antigos romanos que começaram com essa história. Mas se você pensa que o bolo de casamento dos romanos era igual ao de hoje, está enganado. Os romanos tinham o costume de quebrar o bolo na cabeça da noiva para trazer fertilidade e abundância. Quando não se tinha bolo, o jeito era jogar trigo ou farinha na cabeça da coitada e comer os restos para trazer sorte. Azar mesmo, só o da noiva, né? Falando em noiva, antigamente elas se vestiam de forma diferente das noivas atuais. Se hoje a noiva se casa de branco, na Idade Média a moda era casar de vermelho, que significava sangue novo na família. Outra coisa diferente eram os casamentos arranjados. Na época, era comum que as meninas ficassem noivas entre os 3 e 5 anos de idade. Reza a lenda que o primeiro casamento por amor foi o da Rainha Vitória, da Inglaterra. Ela era apaixonada por seu primo,
Mas a tradição dizia que ninguém podia pedir uma rainha em casamento. Então, ela mesma resolveu fazer o pedido. O príncipe aceitou e eles foram felizes para sempre. Ou quase isso. O tempo passou, mas todos esses costumes continuam garantindo uma festa bem bonita, com direito a belos vestidos, decorações luxuosas e bolos de princesa. A única diferença é que agora as noivas não precisam mais se preocupar com doce no cabelo. Bom, eu recomendo Heavy Metal, a história completa, porque, bom, eu sempre gostei de música, eu gosto muito de rock, especificamente de Heavy Metal. Então, para quem gosta de rock, por exemplo, eu sou fã do Iron Maiden. Então, ele conta do início da banda, especificamente do Metallica, por exemplo, que eles começaram a... Eles eram fãs de rock e queriam ter uma banda, eles não eram músicos. E eles começaram a sair em estrada, como roadies mesmo, para formar a banda. Então a banda foi formada conceitualmente antes dos caras aprenderem a tocar. Isso também foi uma coisa interessante que eu achei no livro. Eu gosto muito de publicações musicais, né, que contam a história da música. Então eu sempre leio Beatles, Pink Floyd, eu leio muita biografia musical. E quando saiu esse livro, o autor, Ian Christ, ele é um colecionador, então ele é um profundo conhecedor de bandas. Então eu já acompanhava algumas resenhas dele, alguns artigos, e eu fiquei sabendo por meio de site mesmo, né, de música, que ele ia lançar o livro. Então eu fui atrás, falei, não, esse eu preciso ter. E o livro, ele é colocado de uma forma, né, informal, coloquial, só que ele trata não só da história da música, né, do heavy metal e das derivantes, mas ele trata também de história. Então é um livro super interessante por causa disso. Você se contextualiza em termos musicais e em termos históricos.